A Tatsumaki finalmente começou a atacar o Saitama pra valer, e ela é tão forte que logo no começo da luta já conseguiu fazer algo que nem mesmo o Garou conseguiu. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já dá aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. O capítulo começa mostrando uma das várias ruas que levam até o QG da Associação dos Heróis na Cidade A, e em seguida o mangá dá foco numa família que está indo em direção ao QG dos Heróis para comprar um dos apartamentos do condomínio de luxo que foi inaugurado recentemente dentro da base dos heróis. E uma coisa interessante é que vemos eles conversando a respeito do preço do apartamento, que é tão caro que eles precisaram fazer um empréstimo que vão ficar pagando por 35 anos. Mas pelo menos eles vão estar morando no lugar mais seguro do mundo, pelo menos de acordo com as palavras do Dr. Bofoi. Mas enfim, que quando eles estão bem próximos de chegar nos portões do QG dos Heróis, eles avistam alguma coisa que está caindo dos céus em alta velocidade. E em seguida o mangá revela que essa coisa que eles avistaram é nada menos do que o Saitama e a Tatsumaki. E destaque pro fato que o careca ainda está segurando firme a porteira de maquete. E desse modo os dois caem nas proximidades do QG dos Heróis. E enquanto eles vão quicando e rolando pelo chão, a Tatsumaki começa a chamar o Saitama de pervertido, afinal o careca ainda tá agarrando ela. E como o Saitama não dá sinal de que vai soltar ela tão cedo, então a própria Tatsumaki decide fazer algo a respeito disso. E num instante os dois param de rolar pelo chão e ficam flutuando, somente para logo em seguida a Tatsumaki começar a girar seu corpo muito mais depressa. E desse modo o careca abusado acaba girando junto dela até que depois de um tempo a Tatsumaki consegue se livrar do agarrão do Saitama. E então ela joga o corpo do careca com muita força contra o chão. Porém, apesar do Saitama ter parado de abraçar a Tatsumaki, ele simplesmente não solta o braço dela, não importa o que ela faça. E por isso a salva-vida de Aquarius pergunta se por acaso o Saitama gosta dela ou algo do tipo. Mas então o careca manda ela parar de ser burra, e fala que só tá segurando o braço dela para que ela não fuja de volta pro QG dos Heróis para continuar destruindo tudo como estava fazendo antes de ele tirar ela de lá. Só que a Tatsumaki leva essa resposta do Saitama como sendo um grande insulto, afinal ela se considera a pessoa mais forte do mundo, e por isso ela grita dizendo que jamais fugiria de uma luta contra alguém que é mais fraco do que ela. E ao ouvir isso, o Saitama decide soltar o braço dela. E então, ao finalmente se ver livre do Saitama, a Tatsumaki admite que o careca até que é bem fortinho. E é justamente por isso que ela vai se permitir a atacar ele com mais força do que ela geralmente usa. Pois é, apesar de no capítulo passado a Fubuki ter dito que a Tatsumaki já estava lutando com seu poder total, a verdade é que a pintora de rodapé ainda não estava usando quase nada do seu real poder. Porém, apesar de ter dado um peteleco com força total no Saitama, tudo que a Tatsumaki conseguiu foi jogar o careca alguns metros para trás. E então ela percebe que vai precisar usar um pouco mais de poder se quiser derrotar o careca intrometido. E por isso ela usa seus poderes psíquicos para arrancar várias pedras do chão, e depois ela faz um verdadeiro tornado surgir ao redor do corpo dela. E galera, uma coisa muito interessante que vale a pena destacar é que nem mesmo o Garou com os poderes de God conseguiu fazer o Saitama sair do seu modo entediado. Porém, esse ataque do tornado criado pela Tatsumaki fez o careca colocar um sorriso no rosto e dizer que as coisas podem acabar sendo bem divertidas se continuarem assim. Pois é, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que o fato da Tatsumaki ser capaz de quebrar o tédio do Saitama, ao mesmo tempo que o careca também é capaz de fazer com que ela possa se soltar um pouco mais, bom, eu acho que isso deixa bem claro que a intenção do One é mostrar que eles literalmente foram feitos um pro outro. Enfim, que na cena seguinte o mangá mostra como estão as coisas no QG dos heróis, e vemos que os membros do grupo da Fubuki estão reunidos com os vários heróis de classes A, B e C que vimos no final do capítulo passado. Então os capangas da Fubuki explicam que eles foram atacados por um paranormal muito poderoso, mas a Tatsumaki derrotou ele e o prendeu dentro daquela esfera de pedras. Mas logo após eles terminarem de falar isso, o Shibaku Tensei da Tatsumaki se desfaz e vemos que não tem mais ninguém lá dentro. Isso porque o paranormal do grupo de Tsukuyomi que havia sido preso pela Tatsumaki conseguiu fazer um buraco no chão e escapou por baixo sem que ninguém percebesse. E o mesmo aconteceu com o outro paranormal do grupo de Tsukuyomi que estava infiltrado entre os capangas da Fubuki, que simplesmente abriu um buraco no chão e também escapou. E em seguida vemos que os dois voltaram até o carro deles e estão tentando fugir do QG dos heróis antes que alguém vá atrás deles. Afinal, eles estão gravemente feridos e provavelmente não seriam capazes de derrotar um grupo com vários heróis nesse momento. E uma coisa interessante que ficamos sabendo durante a fuga deles é que o paranormal que lutou contra a Tatsumaki se chama Apollo,
que curiosamente é o nome do deus do sol na mitologia grega. E olha, eu duvido muito que o Murata tenha escolhido dar a esse personagem o nome de um deus somente por acaso, mas ainda não tem como teorizar nada somente com essa informação. Enfim, que durante a fuga dos dois membros da Tsukuyomi, eles veem o tornado que está sendo criado pelo poder da Tatsumaki. E nesse momento o Apollo promete que assim que ele estiver recuperado, ele vai se vingar da heroína da classe S. E em seguida o mangá volta a mostrar a luta do Saitama contra a Tatsumaki. E vemos que a heroína da classe S decidiu jogar uma pedra enorme em cima do Saitama. Porém, o herói careca conseguiu se defender com facilidade, sem nem mesmo precisar sair do lugar. E ao ver isso, a Tatsumaki então percebe que pode pegar um pouco mais pesado na luta, e ela então começa a jogar dezenas de pedras enormes em cima do Saitama. E depois o mangá mostra como estão as coisas dentro da sala de comando do QG dos heróis. E vemos que os funcionários da associação estão completamente apavorados. Afinal, logo depois de um terremoto enorme, agora é um tornado gigante que apareceu bem do lado do quartel-general. E eles suspeitam que esses fenômenos estejam sendo causados por monstros muito poderosos. E por isso eles concluem que somente os heróis de rank baixo que estão no QG nesse momento não vão ser o suficiente para dar conta desse problema. E eles decidem que o melhor a se fazer é chamar os heróis da classe S. Eles nem imaginam que quem está causando toda essa destruição é justamente um dos tão aclamados heróis da classe S. Mas o mais engraçado dessa cena é que fica claro que todo mundo dentro do QG da associação está colocando a culpa de tudo o que está acontecendo no Dr. Bofoy. Afinal, todos os sistemas que ele criou para proteger o quartel-general dos heróis se provaram inúteis. Galera, tudo indica que o Bofoy vai acabar sendo expulso da associação de heróis se as coisas continuarem desse jeito. Tudo por culpa do Saitama e da Tatsumaki. Pois é, difícil criar um sistema de defesa que seja capaz de resistir a esses dois. Enfim, que na sequência vemos que as pedras que estão sendo jogadas pela Tatsumaki estão caindo perigosamente perto daquele carro que vimos no começo do capítulo, que tem aquela família que está indo morar no condomínio do QG da associação. Mas apesar do risco que estão correndo, dentro do carro tem um moleque que fica muito empolgado de ver uma luta tão incrível acontecendo ali perto dele. E inclusive ele consegue ver que é a Tatsumaki quem está lutando. E como o moleque é um grande fã da heroína da classe S, ele começa a torcer para que em algum momento a Tatsumaki se aproxime do carro para que ele possa ouvir a voz dela. E em seguida vemos que o Saitama não está mais somente defletindo as pedras, mas sim pulando de um lado para o outro para que a Tatsumaki não consiga acertar ele. Porém, graças a isso, a carcereira de gaiola começou a jogar pedras em todas as direções, e em determinado momento as pedras começam a cair muito perto do carro. E por isso o careca se obriga a pular na frente de uma dessas pedras antes que o carro acabasse sendo esmagado. E depois ele dá uma bronca na Tatsumaki, dizendo para ela tomar cuidado para não acabar machucando ninguém por acidente. Só que a heroína da classe S nem se dá o trabalho de responder o careca, e simplesmente começa a jogar ainda mais pedras para cima dele. E então o Saitama volta a defletir as pedras para todos os lados, porém ele acidentalmente joga uma dessas pedras exatamente na direção do carro. E apesar do careca ser extremamente rápido, ele não foi veloz o suficiente para chegar no carro antes da pedra enorme que ele defletiu. Porém, a Tatsumaki foi mais rápida do que ele e puxou o carro com seus poderes psíquicos antes que ele fosse esmagado pela pedra. Pois é, galera, isso prova que a Tatsumaki não tem somente poder de destruição, já que ela consegue ser tão rápida quanto o Saitama caso ela queira. Enfim, que dessa vez é a Tatsumaki quem dá uma bronca no Saitama, chamando ele de careca e mandando ele tomar cuidado para onde que ele deflete as coisas que são jogadas nele. E ao ser chamado de careca, o Saitama fica furioso e por isso ele também decide xingar a Tatsumaki. Então ele chama a heroína da classe S de Anã. E ao ouvir isso, a esquimó de geladeira fica fervendo de ódio e grita dizendo que vai transformar o Saitama em fertilizante. Mas o mais legal é que a Tatsumaki gritou tão alto que o moleque de dentro do carro escutou a voz dela. E por isso ele teve o seu desejo de ouvir a voz da Tatsumaki realizado. E em seguida a heroína joga o carro de volta no chão e manda eles irem embora. E então ela volta a atacar o Saitama com ainda mais força do que antes, ao mesmo tempo em que ela zomba do careca por ele não conseguir se aproximar dela. E na cena final do capítulo vemos que a Tatsumaki decidiu provocar o Saitama de outra forma, dizendo que ela jamais vai permitir que um fracote igual ao Saitama ande junto da Fubuki. E o capítulo termina com o Saitama pensando que tudo o que ele queria nesse momento era sair dali e ir pra casa. Porém, tanto a cara do Saitama quanto a cara da Tatsumaki provam que apesar de eles estarem irritados um com o outro, na verdade eles estão curtindo bastante essa briga. E é isso aí, galera. Esse capítulo acabou sendo bem curtinho, mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like para fortalecer o canal e também escreve aí nos comentários o que você tá achando dessa luta do Saitama contra a Tatsumaki. Até o próximo vídeo, nerd. Valeu! Fui!